Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando a nossa palestra de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais essa noite de estudos. Hoje, excepcionalmente, nossa palestra não será inspirada no livro Fonte Viva. O tema de hoje será o TEA, Transtorno do Espectro do Autismo. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema autismo, é com renovada alegria que convidamos agora Micheline Mércia, que é psicopedagoga, é de Divinópolis, espírita e colaboradora do nosso Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Micheline. Boa noite. É com uma alegria enorme que eu estou mais uma vez aqui nessa casa. Me sinto em casa, já estive aqui algumas vezes, né? Nós tínhamos um grupo de música espírita e já estive aqui algumas vezes com esse grupo há muitos anos atrás. Retornei há uns 2 meses aqui fazendo um trabalho com o pessoal da evangelização, né, aqui da casa também, que foi um trabalho voltado também para a inclusão, né? Mas essa noite com grande alegria e emoção, né? E eu queria parabenizar essa casa, porque o dia que eu estive aqui eu falei, gente, eu vou ficar muito feliz o dia que eu ver na grade, né, de palestras públicas o tema autismo, né? E foi logo em seguida eu fui convidada e aqui estou. Então, assim, para mim, meu coraçãozinho, né, que recebeu esse chamado dessa divulgação, já trabalho na área há algum tempo e estava conversando aqui agora com meu esposo e falei, sabe quando você recebe um chamado do Cristo? É com aquele olhar ali, ó. Né? Quem sabe, quem conhece, sabe o que é esse chamado, né? É quando Cristo toca nosso coração lá nas mais íntimas fibras, né? E nos convida a falar em teu nome. E como eu já sou espírita há algum tempo, evangelizadora, né? E quando eu me vejo nessa profissão tão linda que eu amo, né? E fica mais bonita ainda quando a gente vai lendo ali, né? Ela foi lendo, eu falei, gente, é isso tudo. É uma coisa muito simples, né? É a gente trabalhar com aquilo que a gente ama. E sempre que a gente está trabalhando com aquilo que a gente ama e se entrega de verdade, aquilo não passa a ser um trabalho, né? Então a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, mas em certo momento eu realmente pensei assim, gente, a necessidade de trazermos isso, por que não, né? Se aqui na Casa Espírita é o local onde a gente trabalha realmente com tudo aquilo que Jesus nos deixou, né? O amor ao próximo, o amor, a nossa principal função aqui nesse mundo, né? A gente reencarnou aqui. Qual que é a nossa principal função aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Vamos lá, gente. Vocês estão muito quietinhos. Vocês são caladinhos assim mesmo? Porque aqui é professora, que fala, cutuca, conversa, gosta de interagir. Então, vamos lá. Vamos começar desse princípio, né? Qual é o nosso principal papel aqui perante a reencarnação? Qual que é a nossa função? Nós estamos aqui para quê? Evoluir. Tem mais? O que mais? Hã? O bem para o próximo. Tá, também. Mas tem uma palavrinha que nós viemos aqui para aprender. Nós viemos aqui nesse mundo, estamos aqui nesse mundo, nesse planeta, nesta cidade, neste centro espírita, né? Na nossa família onde nós somos inseridos, para a gente aprender o quê? Oi?
aprender a amar. Não é isso que nós viemos fazer aqui? Resumidamente, bem resumidamente, né? Então, se nós viemos aqui para aprender a amar, isso me cutucava muito, né? Porque eu falei, gente, é o que eu aprendi desde que eu entrei no movimento espírita, né? Que a doutrina ensina para a gente que nós viemos aqui para aprender a amar, né? Então, o que está faltando? Por que a gente ainda... tem pessoas que ainda têm esse receio, né? De encontrar formas, maneiras de receber esses irmãos com esse amor que nós estamos aqui aprendendo, não é? A gente está aqui aprendendo, mas a gente não é o centro espírita, ele não é uma casa de amor, de acolhimento. E o que é que esses espíritos que estão hoje na condição de autistas, o que vocês acham que eles mais precisam? Compreensão, acolhimento, o que mais? Amor. Nós temos algo a oferecer? Temos, né? Então, gente, é com muita alegria, né? E eu já comecei falando o que é para a gente fazer com isso, né? O que nós viemos aqui fazer, mas não falei, e não sei se todos, né? Porque tem um grupo homogêneo, se vocês já conhecem ou tem alguém na casa de vocês, na família, no núcleo de convívio social, no trabalho, que passa hoje por situação, né, que está nessa condição de autismo? Ou não? Tem alguém? Sim? Então, vocês já estão por dentro aí, né? Então, eu vou passando aqui, porque tem pessoas que ainda... É uma novidade, né? Esse TEA, né? O que é isso? Que bicho é esse? Né? Então, assim, a gente vem para esclarecer um pouquinho até a gente chegar na finalidade, né? Por que nós estamos trazendo isso? Qual o nosso papel como espírita diante desses espíritos que aqui se encontram conosco nessas condições tão diferentes das nossas, né? Do dito normal, não é assim? Então, gente, o que é o transtorno do espectro autista? É um transtorno neurológico do desenvolvimento e ele afeta principalmente essas habilidades, né? Quais são elas? Quais são as habilidades que as pessoas que estão nessa condição do TEA mais são afetadas, né? Então, olha só, na adaptação, na interação social, na comunicação e na parte motora. Então, afeta a parte motora, de comunicação, de interação social e de adaptação ao meio, tá? Mas é um transtorno neurológico do desenvolvimento. Então, não é uma doença, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que a gente fala espectro? Porque foi criado, né? Antigamente tinha vários conceitos, tá? Dentro do autismo, né? E aí chegaram-se a este conceito de espectro. Por quê? Porque foi percebendo que cada um se enquadrava com linhas diferentes. Não tem como a gente pegar todo autista e enquadrá-lo como se diz, numa linha única, né? Porque, às vezes, o que eu mais ouço hoje, gente, é assim, toda criança que anda na ponta do pé é autista? Toda criança que tem dificuldade de interação social é autista? Toda criança que tem estereotipia, né, que são aqueles movimentos, né, que afetam a parte motora, é autismo? Não, não é.
né? Então, são linhas diferentes e diversas, e cada um se enquadra numa dessas linhas. Então, deu-se esse nome de espectro, por ser uma linha muito ampla. Então, cada um se encaixa numa linha diversa. Não tem como a gente pegar todos e enquadrar em algo, numa só, né? Num padrão. Não tem. Dentro do DSM-5 e do CID-11, que são Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, hoje a gente tem esse espectro, e aí se enquadra ele em níveis de suporte. O que seria isso? Níveis de suporte. Nível de suporte que aquela criança precisa para ela se adaptar ao meio. Então, tem crianças de níveis de suporte 1, que é aquela criança que precisa menos de suporte. Ela já consegue se mover, ela tem habilidades sociais, emocionais, né? Onde ela precisa menos de suporte. Mas ela se enquadra dentro do espectro. Mas ela precisa menos de ajuda, né? O suporte ali seria suporte de alguém para que ela conduzisse a vida dela com mais autonomia, tá bom? Então, o nível de suporte 1. O nível de suporte 2, ela precisa de um apoio maior, né? De alguém para várias situações. Então, o nível 2... o que a gente fala hoje é assim, quando a criança já tem a dificuldade na fala, ela já se enquadra no nível 2 de suporte, tá? Porque, igual eu falei ali, as alterações, né, na fala, na parte motora, então, a criança de nível de suporte 2, quando ela tem alteração na fala, a criança com 2 aninhos de idade, né, que ainda não fala. Gente, lembrando que tudo que eu falar aqui não é... Por exemplo, eu vou falar assim, a criança com 2 anos de idade hoje, ela fala em média 200 palavras. Ela teria que falar em média 200 palavras, né? A criança com 2 anos, ela ainda não falou nenhuma palavra. É autista com 2 anos? Não é, né? A gente precisa de várias avaliações para dar um diagnóstico de autismo. Mas o que levanta, o que já desperta o nosso olhar, né? A fala é uma delas, tá? Então, quando tem o atraso de fala, né, que a gente percebe a distância do olhar, a mãe, quando ela está amamentando o bebê, é muito comum a troca de olhar, né, daquele bebê. Hoje em dia já tem-se o diagnóstico precoce, ele é muito relevante. Então, essas observações são muito importantes, né? Para isso, a gente precisa conhecer os processos do desenvolvimento da criança, para que a gente conheça e saiba que ela não está ali, não está caminhando como deveria, né? Porque senão ela passa o que a gente chama de janelas de oportunidade, que é aquele momento que precisa da intervenção, e aí passou aquele momento e a gente não fez a intervenção necessária. Então, quanto antes a gente fizer e perceber, melhor, né? Menos prejuízo aquela criança vai ter. E temos o nível de suporte 3, que é uma criança que é dependente de alguém para coisas simples, né? Então, olha só, não consegue realizar uma atividade sem apoio. É comum a ausência da fala também, né? E apresenta características do autismo de uma forma muito intensa. Então, os níveis de suporte são esses, né? O nível 1, geralmente, gente, é o mais difícil de diagnóstico. Tá? Hoje em dia já tem... a gente já tem adultos e até idosos que estão no nível 1, que passaram aí pela infância, pela adolescência, sem ser percebidos, diagnosticados, né? Porque não tinha
essa divulgação, esse olhar, né, do que é o autismo, do que ele representa, as características. Então, chegaram à vida adulta com algumas limitações e só hoje estão buscando esse diagnóstico. Então, tem muita gente aí nessa condição. E mesmo em crianças, é o mais difícil. Por quê? Porque o autismo, gente, ele não é sindrômico. Você não olha para uma criança autista, como a gente percebe na criança com síndrome de Down, né, que é fisiológico, é físico. A gente não olha para um autista e percebe que ele é um autista, que ele está nessa condição. Porque fisicamente ele não traz nenhuma característica, a não ser as estereotipias, né, que vêm junto. Então, é o que a gente chama de comorbidade. Tá? Então, é muito difícil um diagnóstico de nível de suporte 1, porque essa criança precisa de uma avaliação muito profunda, muito minuciosa mesmo, para que consiga fazer esse diagnóstico bem preciso no nível de suporte 1. O 2, igual eu falei. Oi? Pode. Pode. Ela pode passar a vida toda sem saber. E, às vezes, sofrendo, né, assim, com ela mesma, por não se reconhecer, muitas das vezes, e no social, né? Porque é aquela pessoa que, às vezes, é taxada como muito tímida, né? Que não consegue se expressar, que não consegue se expressar diante de alguma contemplação, né? De uma emoção muito forte. E aí ela não tem aquelas reações ali, não sabe por quê que não tem. Vê todo mundo, às vezes, né? O meu esposo fala muito comigo que eu sou muito de contemplar o sol e a lua. E aí eu sou aquelas choronas, né? Que olha para o sol e se emociona, olha para a lua e se emociona. Essa sou eu. Mas tem pessoas que não têm isso mesmo, né? Que não é que não se emociona, não é que não sente, mas elas não conseguem se expressar da mesma forma, né? Então, sim, chegam na vida adulta com muitas dificuldades, mas à medida que vai crescendo e vai amadurecendo, ela vai se adaptando, né? Ela vai se adaptando e vai se adequando ao meio ali. Micheline, isso. Pode ficar à vontade. Sim. Isso. Sem fazer nada. Você viu aquela hora que o slide que eu coloquei aqui? Vou voltar só para você ver aqui, ó. Olha só. O espectro, aí eu coloquei ali, não sei se está dando para vocês verem, mas cada um desses blocos são linhas adversas, né? Uma está cruzada para lá, outra para cá. Então, ou seja, é exatamente isso que você está falando. Cada um, ele se enquadra ali de uma forma. Então, não tem mais como a gente pegar todo mundo e colocar no mesmo balainho, né? Não tem, tá, gente? E outra coisa, não tem nada até hoje concreto, fechado, de o porquê, né? Vamos falar assim, não é uma doença, então não tem uma causa, mas não tem, os estudos continuam, tá? Então, o que eu estou falando aqui hoje, pode ser que daqui 5 anos a gente fala assim, nossa, não era bem assim. Tá bom? Então, não tem nada fechado, né? Por isso que é um espectro e por isso que tudo que a gente fala hoje é baseado nas pesquisas atuais, mas já foram. Às vezes, o que me perguntam muito assim, gente, por que está chegando agora?
Por que é que agora é que nós escutamos falar tanto em TEA, tanto em inclusão, tanto em autismo? Vocês acham que isso é de agora? Eu desconheço uma pessoa que foi tão inclusiva quanto Jesus. Quem é que Jesus curava, gente? Quem é que Jesus buscava nas curas? Não era? Os cegos, os paralíticos, não era assim? Lá atrás, quando a doutrina espírita, quando Kardec codificou, né, a doutrina espírita, tem lá no Livro dos Espíritos o termo idiotia. Vocês conhecem esse termo? Está lá, né? Talvez hoje, se Kardec tivesse aqui, já teria mudado o termo, né? Mas, difere? Não difere. A gente tinha nomes diferentes, né? Porque vocês lembram que eu falei que até hoje ainda não tem uma causa específica? Ninguém sabe por quê. Não tem. Não é detectado em exame, não tem algo que você fale assim, a criança é autista por isso, né? Lá atrás, há muitos anos, então ventilam-se possibilidades. Então lá atrás, quando começou a aparecer os primeiros casos, se falava num termo que graças a Deus passou, né? Que eles nasciam assim pelas mães geladeiras. Vocês já ouviram isso? Mães geladeiras. Eram filhos de mães que eram muito frias. Não tinha o maternar, o acolher. Então, esses espíritos vinham autistas. Vocês acreditam nisso? Espíritas que são? Não. Né? Então, foi-se mudando isso, foi-se compreendendo outras formas e outras maneiras. Né? Então, hoje, eu vou trazer para vocês o que hoje a ciência traz de mais novo, vamos dizer assim, tá? E que eu, particularmente, dentro de consultório, esses quase 10 anos de atendimento, vejo 90%, tá, dos casos clínicos que eu atendo, hereditariedade. Tá? Tem sempre alguém na família, ou o pai, todos, gente, é incrível isso. A gente faz primeiro, antes de eu atender a criança, eu faço a anamnese, que é uma entrevista com os pais para saber como foi essa gravidez, né? Todo aquele histórico daquela mãe, como que foi que ela engravidou, se ela queria engravidar ou não, né? Então, dentro dessa anamnese, a gente consegue perceber isso. Sempre tem alguém, um parente, sabe? Ela não consegue denominar que é autista às vezes, mas ela fala assim, nossa, meu pai era assim, ele era tão estranho, ele tinha uns comportamentos estranhos, né? Então, assim, sempre tem alguém na família, ou do pai, ou da mãe, ou até mesmo de alguns avós, né, antepassados aí com mais longevidade, mas assim, tem alguém, né? Então, hoje, o que a ciência traz para a gente é dentro da questão genética mesmo, tá? E olha só, gente, nós estávamos falando aqui, né, desse boom que deu, né? E aí, o que acontecia antigamente? Nós falamos isso aqui há pouco também. Não se tinha dados, não é isso? Quantos de nós crescemos sem essa avaliação, não é assim? E não só de autismo, né, gente? O TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta hoje assim uma grande parte das crianças, né? E a gente conhece muitos adultos que cresceram dentro dessa realidade e que naquela época eram chamados de quê? De meninos custosos, não é assim? Que não tinha limite, que a mãe não educava. É assim ou não é? Sofrem muito. Olha só. Sim. É muito sofrimento. E o sofrimento, gente, é só para ele?
Então, vocês concordam que quando a gente fala de um autista, porque nós vamos falar da prevalência ali agora, vocês concordam que dentro da prevalência de um, hoje, em 2025, olha só, 1 para cada 31 crianças nascidas. Lá em deixa eu ver aqui, 2005, era 1 em cada 150. Era 1 a cada 150. Hoje, em 2025, 1 a cada 31. Será que o planeta agora está mais assim, apropriado para receber essas crianças com esse tipo de... Nós vamos chegar lá. Mas olha só, e aí voltando lá na pergunta, né, no comentário da nossa amiga ali. Quando a gente pensa em 1 a cada 31, a gente precisa levar em conta que esse 1 tem uma mãe e um pai, no mínimo, né? Uma mãe, um pai, uma avó de um lado e um avô e uma avó do outro lado. Só aí já são quantos? Só esse núcleo. Né? Fora os irmãos, fora aonde convive as pessoas que convivem ali, os tios, né? Então a gente vale lembrar que 1 a cada 31, e aí a gente multiplica isso, né? Para a gente ter uma noção mínima que seja do quanto nós necessitamos nos atualizar com este tema, porque vocês vê, olha para vocês verem, gente, de 2005, né, que eu falei? 2004, primeiro ali? Para 2025, olha o exponencial. Como que nós vamos estar com as nossas famílias, a previsibilidade é essa, em 2050, todos os lares terão um autista. Nós ainda vamos ter neto? Eu vou. Vocês ainda vão ter neto? Eu ainda vou ter neto. Nós precisamos aprender a lidar. O nosso papel como espíritas, a nossa casa espírita, que tem a função de acolher, que mais? Qual que é a função da casa espírita? Tem algum encarnado aí? Qual é a nossa função, gente? Amar, acolher, não é isso que o Cristo veio nos pedir? Foi ou não foi? Vocês falaram comigo que vocês vieram aqui para aprender a amar. Foi ou não foi? Todos nós, não é? Isso, exatamente. E será que essas famílias, gente, e aí a gente lembra dos comportamentos, que eu ainda não falei isso, né? Como é o comportamento destas crianças? Lembra que eu falei lá atrás quais são os fatores que implica, né? A parte motora, lembra? Essa disfunção neuronal, que a criança atípica, que é o que a gente chama, né? Ela tem, traz a ela características diferentes. E isso implica também, porque o autismo, ele, na maioria das vezes, ele vem com alguma comorbidade. O que seria comorbidade? É a criança vir autista, estar na condição de autista, mas também ter um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, isso é muito comum também.
E o que acontece quando a criança, além do autismo, ela ainda tem também, né, traz consigo o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Este cérebro, ele não consegue, gente, não está na criança, ele não consegue manter-se por muito tempo numa única condição. Então, a atenção dele, o nível de concentração é menor, o nível de atenção é menor, ele não consegue, às vezes, se aquietar, né, da maneira que nós gostaríamos que fosse. Tá? Então, esse cérebro, ele tem uma função que é diferente daquela que nós aprendemos, que nós conhecemos. Tem algo errado nisso? Tem, porque a gente não consegue lidar. Tem, porque incomoda, nos incomoda. Anda demais, fala demais, os gestos estereotipados. Então, como é que vocês acham que esta família se sente quando tem que trazer uma criança para a evangelização na casa espírita? A esperança dela ser acolhida, amada e ela com os outros crianças. Sim, isso é o ideal. Mas o real, como é que é? Aqui, agora, por exemplo, se tivesse uma criança aqui, como vocês acham um autista? Como é que ela estaria neste momento, né? Tem receio. Tem muito receio. Por quê, gente? Porque elas têm um controle emocional diferente do nosso. Todos nós, gente, todo mundo tem um pouquinho, tá? Ninguém aqui salva, viu? Cada um de nós não tem aquela música da bailarina? Não tem? Que todo mundo, olhando de pertinho, todo mundo tem pereba? Vocês conhecem essa música? Não? Cutucando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Nunca viram, não? Ela é uma sátira, né, de falar que a bailarina é perfeita, né? Bailarina não tem nada. E olhando de pertinho, todo mundo tem. Então, todos nós temos imperfeições. Não é assim? Senão nós não estaríamos aqui. Ou eu estou errada? A gente ia estar aqui nesse mundo de prova e expiação ainda, se fôssemos perfeitos? Não, não estaríamos. Então, essas crianças, elas trazem características muito marcantes, né? Primeiro, gente, elas não sabem distinguir, por exemplo, elas são muito literal. O que é uma criança literal? Ela acredita naquilo que o outro está falando. Exatamente naquilo, na coisa concreta, real. Então, vou dar um exemplo. Se tivesse uma criança autista aqui e a gente falasse assim com ela: nossa senhora, vai chover canivete hoje. Vai chover canivete, porque hoje nós estamos falando de autismo na casa espírita. Gente, essa criança ela ia se esconder em qualquer lugar que tivesse aqui, porque ela entende, a compreensão dela é literal. Ela pega, como se diz, tintim por tintim da fala. Então, ela compreende exatamente aquilo que você falou. Então, eu não posso ficar aqui porque vai chover canivete, eu não quero morrer, não vou desencarnar hoje, né? Então, ela vai correr. Então, olha só, é uma das características, tá? Então, eles são muito literais. São crianças extremamente metódicas, assim, de horário, de rotina, sabe? São muito assim, gostam muito de enfileirar, carrinhos, né? É tudo na mais perfeita organização.
Eu tenho um paciente que eu brinco assim, ele chega na minha sala e ele olha a pia, eu tenho uma pia assim de lavabo, né? E ele olha a pia assim, ele faz assim com o olhinho, e estica e fica se medindo. Aí eu brinco e falo assim, não, pode chamar o pedreiro aqui, que eu tenho certeza que essa pia foi colocada errada, porque é milimétrico, gente. O olhar dele é assim, impecável. Então, é uma característica muito marcante. Eles têm essa coisa assim, muito linear, sabe? Muito certinha, muito organizadinha. Se sair qualquer coisa daquela rotina, né? Por exemplo, às vezes a mãe tem que passar por um caminho diferente para ir para casa. Nossa, aquilo ali desorganiza ele de uma forma que ele precisa da estereotipia, que são esses gestos, né? Movimentos estereotipados que a gente chama, que às vezes é o banar a mão, né? Às vezes é o enrolar um cabelo. Por que eu falo que todos nós temos, gente? Eu estava aqui sentada, ó, e aí eu começo, ó. Né? A gente não é? Quando a gente está ansioso, a gente começa a bater o pezinho, né? Assim? Vai fazer uma prova de Enem, gente. Como que a gente fica, não é? A gente não começa a bater o pé debaixo da carteira, não é assim? Esse movimento é para quê? Para a gente se autorregular. Eles fazem isso também de uma forma diferente, mais explícita do que nós, né? Mas é isso. Aqueles gestos são maneiras deles se autorregularem. Então, quando eles estão conosco aqui, né, no meio social, eu falo que hoje em dia não tem como, gente, a gente não estudar, não aprender, não conhecer quem é que são esses nossos irmãos que estão chegando cada vez mais com maior intensidade aqui no nosso planeta e que a gente não conhece, não sabe como lidar. Estão nas praças públicas, estão nos supermercados, estão nas escolas, estão nos centros espíritas. E daqui a um tempo estarão aqui na frente fazendo palestras. Vocês entendem como não tem como a gente não conhecê-los? A evolução retrocede, gente? Algum dia eles vão parar de chegar? Não vão. Não vão. Então, quem é que tem que caminhar e quem é que tem que desenvolver esta compreensão? E como que eu vou desenvolver? Como é que eu vou compreender? Conhecendo. Não é assim? É abrindo o meu coração para aquilo que Jesus chamou a gente lá há mais de 2000 anos. Aprender a amar. É só desta forma. Oi? TDAH? Não necessariamente. Sim. Por quê? Porque ele começa a perceber, e aí não só o TDAH, mas a criança ela vai crescendo, gente. Quando é pequenininho, eu falo que toda criança, quando é pequenininha, na primeira infância, o cérebro dela ainda não distingue uma coisa da outra. A única coisa que ela consegue distinguir é quem é criança e é adulto. Então, você leva uma criancinha em qualquer lugar, em qualquer favela, né? Se você levar uma criancinha e falar assim, vamos fazer seu aniversário lá na favela, né? Um lugar mais difícil que tiver aqui em Itaúna. Aquela criança da primeira infância, ela não distingue que ela tem uma condição privilegiada e que aquelas crianças lá não têm. Para ela, todas são crianças. Tá? O cérebro dela não é igual ao nosso, viu, gente? Então, ela não faz distinção de raça, de gênero, de cor, né? De pele, de quem tem dinheiro, quem não tem. Não. Somos crianças e somos adultos. Só isso. À medida que essa criança vai crescendo, vai aumentando nela as noções de conhecimento e neurologicamente também ela vai desenvolvendo locais no cérebro dela, né, que vai desenvolvendo, porque a gente desenvolve o nosso cérebro totalmente por limiar dos 21, 22 anos de idade, só para vocês terem uma ideia. Então, essa criança está se desenvolvendo. Mas à medida que ela vai tendo essa compreensão de que tudo que ela faz está errado,
A criança com TDAH, ela tem muito isso, ela é taxada o tempo todo. A gente chama a atenção dela o tempo todo. Então, o que ela vai embutindo ali dentro do coração dela? Que nada que ela faz está certo. Então, isso, o TDAH dá depressão? Não. Mas esse sentimento, ao longo dos anos, de que ninguém quer brincar com aquela criança, porque ela fica uma criança que no olhar dos outros é aquela criança insuportável, que não tem limites, não é isso? Vocês me ajudam aí? Não é assim? Então ela vai desenvolvendo nela esse sentimento, né? De que está tudo errado, de que então vai sim criando a estima, né? Vai lá para o pé, tá? Isso não só no TDAH, né? Quanto em outras síndromes também. Gente do céu, deixa eu passar porque eu falo demais. E olha, não, tranquilo. E olha só, gente, aqui é um livro, não sei se vocês conhecem, é um livro que chama Autismo, uma leitura espiritual. É do Hermínio Miranda. Eu até ia trazer o livro para vocês verem e não trouxe. Então, assim, dentro da nossa literatura espírita já tem muito material, muito bacana, muito interessante. Muitas casas espíritas já fazendo esse trabalho de inclusão, de conhecimento, de trazer a informação para dentro da casa espírita, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Porque só conhecendo, gente, não tem outro meio, né? Da gente compreender sem conhecer. Então, olha só, eu trouxe um pedacinho do livro ali, não vou ler ele todo, não, mas onde está escrita a lei de Deus? Essas também vocês sabem de cor, né? Na consciência. E olha só o que André Luiz traz para a gente, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz um pedacinho aqui, ó, no capítulo 19 do livro, na segunda parte. De modo geral, a etiologia das moléstias penduráveis que aflige o corpo físico e o dilaceram, guarda no corpo espiritual as suas causas mais profundas. A recordação dessa ou daquelas faltas graves, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, ele cria na mente um estado anômalo. Nossa Senhora, gente. Anômalo, que podemos chamar de zona de remorso. Por que a gente está trazendo isso? Porque é muito comum da gente se perguntar, né? Por que... Ah, sim, obrigada. De onde é que esses espíritos, por que eles vêm nessa condição, né, tão de uma rigidez, a rigidez cognitiva, que é uma característica deles muito relevantes, e o social, gente, de não querer convívio. O social é o que chama mais atenção, né? É aquela criança que não busca pelo outro. Muitas das vezes eu pergunto assim, a criança gosta de brincar? Não, ela gosta. Ela brinca com os coleguinhas, mas ela busca o outro. Porque uma característica da criança é buscar pelo par. Quem é o par? É outra criança. Então isso é uma lâmpada que precisa acender no nosso coração. Essa criança, ela busca pelo outro, no brincar, né? Porque é uma das questões mais que se destacam mais, tá? Quando é uma das características, né, mais fortes aí do espectro autista, é a condição do convívio social, que é o se isolar, né? E aí André Luiz está trazendo ali, ó, essa questão tão profunda, né? Que às vezes esse espírito traz, né, moléstias perduráveis ali, de um passado. Olha o que a doutrina espírita traz para nós, gente, que clareia. Nós estamos um passo à frente, né? Com esse conhecimento que nós temos, de que esse espírito que hoje está nessa condição de autista, ele tem um passado.
Não adianta a gente ficar querendo procurar se porque é na genética, é por conta do açúcar, é por conta de medicação que a mãe tomou. Existe alguma coisa aqui errada, gente, fora do lugar, no nosso planeta? No mundo? Deus faz algo que foi se arrepender depois, né? Tem nada fora do lugar. Só que nós, espíritas, temos essa visão de que, antes de rotular um espírito que esteja nesta condição, antes de pensarmos o motivo dele estar ali naquela condição, a gente precisa olhar para esse espírito como espírito, que traz uma bagagem enorme de vidas pretéritas, né? E que podem sim estar imbuídas em algum remorso profundo, e que cabe a ele e a essa família, porque a gente viu ali que não é só ele, né? Tem todo o envolvimento familiar, inclusive de pessoas que também estão na vida daquelas crianças, desse autista, né? Desse espírito, na condição de auxiliá-lo, né? Como terapeuta, como médicos, como fonoaudiólogos, que passam ali pelas suas vidas para auxiliar de alguma forma. Ou vocês acham que eu nunca me perguntei por que eu vim para parar nessa função? Por que eles me escolheram? Porque tem isso, viu, gente? São eles que nos escolhem, eles têm seletividade, não só alimentar. Tem seletividade de pessoas também. Escolhem com quem quer conversar. Se abrem para uns e para outros não. Então, a gente, quando tem a oportunidade de adentrar num mundo, neste universo, e a gente se apaixona, porque são pessoas, gente, com uma doçura, é uma alma, que lembra que eu falei da literalidade? Que é literal, que é aquela pessoa que não mente. Não mente, gente. Não consegue. É tudo muito real, é tudo muito claro, é uma maneira de viver muito simples e que a gente, com os nossos atavismos de muitas outras vidas que a gente traz, de anos-luz, né? De várias reencarnações, convivendo e aprendendo a engolir o choro. O que mais? Que nós somos crescendo e aprendendo. Engolir o choro, né? Não pode se comportar assim, porque o que o fulano vai pensar. Não é assim? Não podemos fazer escolhas. Quem faz escolha é só o pai e a mãe. E aí fomos crescendo de uma forma e nos moldando ali, né? Deixando de ser quem nós somos, para adequar aquilo que o mundo pedia de nós. Só eu que sou assim, gente? É ou não é? E essa geração que está aqui, né? Nessa condição, não vai se enquadrar. Não vai se moldar para agradar o outro. Não vai. E aí, cabe ao nosso coração, cabe a cada um de nós, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Levando em conta que não é um autista, é um espírito, é uma criança. Antes de ser diagnosticado com qualquer laudo, é um espírito. E está aqui na condição de criança, e nós temos total influência sobre a criança na infância. Temos ou não? A infância foi feita para quê?
Por que nós passamos pela infância? Nós podíamos chegar aqui e já ser adultos? Nós passamos pelo processo de infância, que é o momento de aprendizagem, onde nós esquecemos boa parte disso tudo aqui, não é assim? Desses remorsos, das nossas mágoas, de tudo aquilo que, né, que marcou profundamente. E aí vem renascer numa família, aonde esta família também se compromete com esse espírito, não é? De colocar, de imbuir nesse espírito tudo aquilo de melhor. Não é assim? Não é o primeiro 7 anos, não é para isso? Então nós temos essa função ainda? Temos. Sendo autista ou não. É uma mente que está ali aberta para receber tudo aquilo que nós temos de melhor, né? E aí a gente sabe que não é fácil para as famílias, viu, gente? Receber um diagnóstico. Por quê? Porque a gente engravida, projeta nos nossos filhos o quê? Uma mãe, quando ela engravida, qual é o pensamento dessa mãe, gente? Não é assim? Não é a primeira coisa que a gente fala com uma mãe? Quando a gente vê uma mãe grávida, uma mulher grávida, o que a gente fala? Que venha com saúde. Não é uma coisa que a gente preza tanto? E quando não vem? Como é que fica esse coraçãozinho? Vocês acham que a mãe preparou para não vir com saúde? Saúde aqui, gente, não é porque às vezes o autista está adoecido ali, não, no corpo físico, não. Por quê? Porque o termo saúde, a gente sabe que é a plenitude, né? É aquele ser que está em completude. A saúde, ela é em todos os aspectos, né? Assim, emocional, social, né? Isso é um ser, quando a gente fala que é a saúde na plenitude, é esse ser que está nessa condição. E esse espírito que vem nessa condição de autismo, que está na condição de autista, ele vem com algumas peculiaridades ali, né? Que ele precisa desenvolver. E aí cabe a nós ficar julgando, gente, procurando saber o que foi em vidas passadas, por que aquele espírito trouxe essa condição. Mas tem muita gente ainda nessa busca, né, gente? Muito triste, porque Jesus, quando curava, vocês acham que Jesus, antes de curar, queria saber o porquê que aquele espírito estava naquela condição ou não? Não. Ele não chegava e perguntava, peraí, por que você está assim, né? Qual que é? O que você fez na outra vida? Não, você não vai ter cura hoje não. Né? Então, sem julgamentos, né? Com muito acolhimento, com muito amor, com muito envolvimento, é que a gente precisa estar acolhendo esses espíritos, né? Aqui, gente, é uma passagem que pergunta também isso. Se toda moléstia do corpo tem ascendência ascendentes espirituais, né? E aí ele responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Então, adianta a gente ficar buscando o porquê disso, o porquê daquilo, né? Tudo aquilo que a gente tiver para expiar, né? Nesse mundo aqui, o corpo, né, vai se manifestar através desse envoltório, né, no nosso corpo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então, o que ele está querendo dizer ali? Gente, não vou me adentrar muito, não, mas o que ele está querendo dizer? Que toda doença tem a sua origem na alma, né?
Então, o que está adoecido, o que está naquela condição, porque ele tem todas as funções, gente, preservadas, né? Muitos dos autistas têm funções preservadas e se nega realmente por questões que é só dele. Não cabe a gente ficar julgando, mas cabe a nós, com tudo isso que a gente viu aqui, compreender que só através do amor, da compreensão, do entendimento, né? E a casa espírita, os espíritas, nós que nos encontramos aqui hoje, podemos fazer algo diferente? Quando eu falo que nós estamos um passo à frente, a casa espírita, com tudo aquilo que a gente conhece hoje de ferramentas que podem ajudar a essa cura que não é do corpo, mas que é da alma. Quais são os benefícios que a casa espírita pode oferecer e deve? Quais são? Passe, água fluidificada, evangelização. Se é um espírito, gente, que está lá, imbuído de remorsos, né? Remoendo algo ali com ele, a evangelização auxilia? O passe, o culto do evangelho no lar, são ferramentas que nós temos que auxilia ou não? São. Então, negar isso, gente, negar isso é fechar os olhos, fechar os nossos olhos para essa geração que está chegando de uma forma tão intensa nos dias atuais, né? E que nós, espíritas, sim, temos essa condição. Temos ferramentas muito mais que suficientes para oferecer, não só para esse espírito, mas para esta família que se encontra no momento adoecida, carente de muito afeto, de muito amor, de muito envolvimento. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos, né? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns expiação, para outros uma missão. Então, estão aqui nessas condições, né? Como todos nós. E aí eu trouxe uma passagem que é lá do cego de nascença, né? Onde Jesus está passando por ali com os apóstolos. E Jesus e passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? E Jesus responde: não, peraí, gente. Mestre, quem pecou para que nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras do Pai. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque não cabe a gente ficar julgando, né? Se foi o pai, se o erro foi da mãe, se é aquele espírito, que remorso que ele traz, se ele matou, se foi para a guerra. Não cabe esse julgamento. O que cabe é a gente perguntar: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? O que ele faria, né? E é isso. Acho que nós estamos... Passei do meu tempo aqui já, né? Para variar. Mas, enfim. Então, o meu convite a todos vocês, gente, para a gente estar encerrando, é que toda vez que tivermos o nosso olhar voltado para alguém que esteja na condição do espectro autista, ou na condição
de um TDAH, de uma criança, né, de alguém que esteja na condição de um necessitado, né, que esteja nessas condições que enquadram aí, que a gente olhe como se fossem aves que caíram do ninho, antes que as penas surgissem. Então, são aves que caíram do ninho antes que as penas surgissem. E aí, nós que estamos aqui hoje, simplesmente para semear e oferecer o mínimo que seja para a reconstrução dessas penas e para que essa ave, amanhã, consiga voar pela eternidade. Então, esse é o meu convite que eu deixo aqui para todos vocês, que a gente olhe para essas crianças pensando em como podemos auxiliar nessa reconstrução dessas penas, para que essa criança consiga voar rumo à eternidade, que ela consiga a autonomia, que é a única coisa que os pais pedem e desejam para elas, porque eles não vão estar do lado delas para a vida toda, segundo eles, né? Então, eles desejam, no mínimo, que elas alcancem essas penas e voem sozinhas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Busquem sempre essa compreensão. E volto a dizer da minha alegria de ver um tema tão importante ser divulgado e trabalhado, desenvolvido dentro dessa casa que nos abriga com tanto amor. Gratidão, uma ótima noite a todos.